Passando para você agora, Daniel, a gente lê, ouve também em conversas particulares, uma preocupação disseminada dentro do próprio Supremo com o que possam ser ações americanas contra seus integrantes. Depois desse relatório, como é que está o ambiente, para dizer o mínimo? William, com toda sinceridade, eu não saberia te responder como que está o ambiente no Supremo depois desse relatório, mas antes e às vésperas já era um clima de muita tensão, né? Existe uma ansiedade, um temor, quase que um pavor ali entre integrantes do Supremo de que sanções individuais passem a prevalecer, de que não tenha se esgotado em Alexandre de Moraes, que se estenda a familiares e que se estenda a outros ministros do Supremo. Hoje, por exemplo, a gente noticiava que o filho do presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, que trabalha num banco de investimentos, mora em Miami, estava de férias na Europa, voltou de férias para o Brasil e, aconselhado por Barroso, não embarcou de volta para o emprego que exerce em Miami, em um banco brasileiro, porque tem medo de pisar em território americano e não poder entrar, ser barrado pela imigração. Então, isso começa a afetar a vida familiar dos próprios ministros. E aí é óbvio que chega um relatório desse, eu imagino, não tive a oportunidade ainda de voltar ao Supremo com essa tese, mas imagino que isso aumenta o nível de tensão. Eu vi muito, William, que o Barroso, o presidente do Supremo, é o que mais está incomodado, receoso, preocupado com a situação toda, mas que tem ministros ali, tirando os 3 que não são diretamente afetados, por hora pelo menos, mas, por exemplo, o decano Gilmar Mendes estaria mais, enfim, resiliente assim, em achar que o Supremo tem que seguir a conduta mesmo. Não que alguém pense em recuo ou em rever o julgamento do Bolsonaro, isso é completamente fora de cogitação, mas esse contexto todo afetando mais o presidente do Supremo, tanto que já começa a voltar ali rumores, informações de que ele pode abandonar o posto e pedir aposentadoria, voltar a advogar antes de completar os 75 anos, que é o prazo limite. Mas muita essa divergência, e tanto que houve uma reunião em Brasília, salvo engano, na semana passada, com banqueiros, porque os ministros queriam entender o alcance da lei magnífica e até que ponto isso pode afetar de fato a vida deles e dos familiares deles, caso haja essa aplicação direta que houve já com o ministro Alexandre de Moraes. É esse relatório que pode ser considerado uma escalada por parte de Washington em relação ao Brasil no contexto todo do tarifário e das demandas políticas feitas ao governo brasileiro, ou vamos ver mais? Bem, esse relatório ele cumpre uma função, né, de caracterizar formalmente, de forma mais extensa, né, e de ser um documento oficial do governo americano para caracterizar este momento que foi almejado pelo Trump e foi alcançado, que é de caracterizar a esquerda, né, a esquerda brasileira, como sendo autoritária, né, repressiva, antidemocrática, né? E isso é importante para o Trump, para ele se caracterizar como defensor da liberdade e da democracia, e inclusive, sobretudo, no embate que ele tem com os democratas, né, e até com alguns republicanos que acabaram se aposentando, deixando a vida ali político-eleitoral do partido, porque o Trump tomou conta do partido, né, e da narrativa. E isso se projetando mundialmente também. Isso é um objetivo em si mesmo e provavelmente o objetivo mais importante do Trump. Então isso foi alcançado. Então isso fica registrado dessa forma. E pode servir também, né, para justificativa, para basear novas ações contra autoridades brasileiras, para que elas não tenham um caráter de arbitrariedade. Porque aqui, como a gente estava dizendo antes, acho que o William pontuou isso se torna a política externa americana. Quer dizer, é isso que baliza a política externa americana no que diz respeito aos direitos humanos.
Rubens, deixa eu usar o seu longo trabalho acadêmico em torno da atuação do Supremo nos últimos anos. Esse seu livro, Catimba Constitucional, é considerado uma das leituras relevantes para quem quer entender o papel político, inclusive, do Supremo e, sobretudo, como os próprios ministros se tratam em função de decisões que uns tomam e os outros encaram de outra maneira. Nesse mesmo relatório do Departamento de Estado, há uma afirmação grave em relação ao Supremo. Decisões do Supremo Tribunal Federal restringiram a liberdade de expressão de indivíduos que estariam violando leis. Faz sentido para você, estudioso da atuação do Supremo, essa afirmação do relatório americano? Olha, William, esses comentários generosos, e eu diria o seguinte: o teto de vidro supremo é vasto, e de alguns ministros mais do que outros, inclusive. Então, há muito espaço para criticar, muito espaço para atacar, não só na área penal, como foi conduzido o inquérito das fake news, problemas de intervenção na política, problemas de intervenção na economia, monocráticas. Tem problemas de longa data do Supremo, mas me parece que o que sobressai dessa conversa é o seguinte: e realmente não temos aí uma jurisprudência que é de forte proteção à liberdade de expressão no Supremo e no Judiciário brasileiro em geral. Mas o que me parece que dessa conversa sai é que essa crítica do Supremo vem como uma ponta de lança, vem como um pretexto no qual a preocupação direta do Trump sobre dizer que há uma violação de recursos humanos lhe dá condições de fazer retaliações, interferências e conduzir sua política aqui. Então, me parece que isso é menos sobre o Supremo e suas eventuais falhas, e mais do que ser um jeito fácil de falar: olha, eu estou legitimado a atuar aqui. Então, o Supremo tem uma série de decisões absolutamente criticáveis de falta de proteção à liberdade de expressão. Não me parece que na ação de punição dos golpistas, do movimento golpista de Jair Bolsonaro, seja as piores delas, muito pelo contrário. É ali onde se teve padrão de mais cuidado nos últimos anos. Então, me cheira isso, o Supremo ser a porta de entrada do calcanhar de Aquiles institucional, e eu acho que a gente vai ver uma escalada, inclusive, de agressão e dossiês, eventualmente, sobre ministros, seus erros e fragilidades, para tensionar com o país dentro dessa agenda maior. Tem alguma evidência de que tipo de resposta o governo pensa ou se pensa em dar alguma resposta a esse relatório? A gente viu o Messias, por enquanto, agora postando já uma crítica, Daniel. Alguma coisa coordenada? Não que eu tenha detectado até agora. O Jorge Messias, ministro da AGU, fez uma postagem em resposta, mas os ministros do Supremo, pelo menos alguns ministros do Supremo, viram uma reação do governo, do Itamaraty, em outras circunstâncias, em outros capítulos dessa sucessão de ataques do governo americano ao sistema judiciário brasileiro, viram uma reação demorada, tardia, um pouco tímida. Isso aconteceu em vários momentos. Depois, o Palácio do Planalto, o Itamaraty e o governo brasileiro começaram a adequar um pouco mais essa linguagem, mas só depois que foram atacados com o tarifaço. Mas havia um sentimento no Supremo de que o governo estava um pouco demorado e acanhado nas respostas ao governo americano. Você detectou algum ensaio de fazer? Não, em linhas gerais, William, eu acho que um relatório como esse só reforça a posição diplomática do governo Lula de evitar uma aproximação com a Casa Branca, de tentar forçar ainda mais uma negociação técnica que se mostrou na segunda-feira frustrada com o cancelamento da agenda do Haddad com o secretário de Tesouro. Então, para o governo brasileiro, essas ações elas entram no rol de ações e gestos do governo dos Estados Unidos que afastam o Brasil da Casa Branca e aproximam o Brasil mais ainda do Sul Global, da China, da Índia e dos BRICS. O impacto que tem é muito mais na diplomacia do que em algum tipo de resposta formal aos Estados Unidos.
Lorival, Só uma coisinha. claro, Daniel, desculpa, William. fique à vontade, prossiga, Daniel. Reforça isso, na linha do que o Caio está dizendo, desculpe, Lorival, reforça isso que o governo brasileiro, toda vez que tem uma oportunidade de dizer joga, que é o seguinte, tá vendo? Mas tá vendo, eles não estão com vontade de negociar nada, eles só querem nos atacar. Lorival, é possível a gente identificar, e no sentido, a pergunta é, eu confesso, altamente especulativa. Os relatos que a gente ouve, pelas fontes que a gente tem, pelas conversas que a gente mantém, também com pessoas de expressão nessas negociações que tentam de uma forma ou de outra procurar um fio que leve até a Casa Branca, são de que se está se tentando fazer chegar a Trump a seguinte pergunta: você quer ajudar o Bolsonaro com as dificuldades que ele tem na justiça? Ou você quer derrubar o Lula? Porque se você quer ajudar o Bolsonaro, desse jeito você não está conseguindo. Você está conseguindo ajudar o Lula. Eu acho que não é isso. Eu acho que o Trump, para ele, o resultado da eleição do ano que vem, ou se vai ter anistia para o Bolsonaro ou não, isso não importa. O que importa para ele é exercer o poder dele, mostrar o quanto ele é poderoso, um poder imperial, tanto dentro dos Estados Unidos quanto se projetando para o resto do mundo, isso é uma coisa. E a outra coisa, esse aspecto que eu sempre tenho ressaltado, de limpar a biografia dele. Quer dizer, ele está chegando ao final da carreira, né, política, profissional dele, e ele foi muito atacado. 2 processos de impeachment foram abertos na Câmara dos Deputados contra ele, o que é inédito na história dos Estados Unidos. Ele foi réu em 4 processos criminais, o que é inédito para um ex-presidente ou presidente na história dos Estados Unidos. Ele quer limpar isso e ele encontra nesse quadro vivido aqui no Brasil o lugar ideal, o teatro ideal para reviver esse drama, né, projetando-se como o herói e o adversário dele como o vilão, né? No caso, espelhando os democratas aqui no governo do PT e ele na situação do Bolsonaro. Isso é o mais importante para o Trump. Nem sequer o aspecto geopolítico para ele é tão relevante assim, pelo simples fato de que o Brasil, embora seja um grande fornecedor de commodities, não é um grande player. E, aliás, essa questão das commodities ele está, inclusive, endereçando nas negociações com a China.